Amém, gente? Tudo bom com vocês? Pode sentar, viu? Não vou deixar vocês ficar vertical inteiro de pé. Hoje não. Não vou ser tão mal assim, né? Galera, então a gente tem vindo nos verticais aí, a gente está com uma nova série de mensagens aí a respeito de onde está Deus. Começou lá no Seven Camp e nós decidimos estender esse tema, né? Um tema, quando nós pensamos no tema, nós pensamos assim, vai ser mamão com açúcar. E não é, não. Sábado passado o Dom falou sobre onde está Deus nas nossas decisões. E hoje eu quero falar sobre onde está Deus no contentamento. Vocês sabem o que é contentamento? Quantos aqui sabem o que é contentamento? Ninguém? Contentamento é você estar satisfeito com aquilo que você tem, por exemplo. É satisfação. Não chega a ser alegria nem felicidade, é satisfação. Porque muitas vezes nós não temos tudo o que a gente quer, mas nós estamos satisfeitos com aquilo. Tá bom, não preciso mais que isso, né? Para quem ganha lá, né, um pai de família que ganha R$4.000 no mês e sobrevive com R$4.000 no mês para manter a família sem se endividar, sem nada, isso é satisfação. Não precisa mais que isso. Não significa que nós não podemos ter as coisas, tá? E entenderam o que é satisfação, mais ou menos? Deu boa? 2 minutinhos para vocês pensarem aí em 2 coisas que trazem contentamento para vocês. 1 minutinho só, 2 minutos é demais. Pensou? Alguém quer comentar? 2 coisas que trazem contentamento para vocês? 2 voluntários ou 2... Vou ter que apontar o dedo. Então fale. Poder vir para a igreja sem ser percebido, poder se expressar. Quem quer falar? Mais algo que traz satisfação, contentamento. Luiz. Família. Boa. Agora pensem em 2 coisas que, né, o contrário de contentamento é insatisfação. 2 coisas com que vocês estão insatisfeitos. Isso tem bastante, né? Alguém quer falar? Insatisfeitos? Insatisfeito. Serviço. Mais alguém? Quase se complicou. Eduardo. Não quer falar? Scooby. Insatisfação. Boa. Começar algo e não poder terminar. Então, beleza, gente.
vocês pensarem um pouco sobre, né, o que é contentamento e o descontentamento, né? Eu vou começar falando sobre uma pessoa, um cara, um homem de Deus, que ele teve um momento na vida dele onde ele escolheu estar contente. E esse cara é Moisés. Eu vou citar algumas coisas de Moisés aqui, não vamos abrir todos esses textos, né? Mas Moisés, ele era filho de Joquebede. O Joquebede. Êxodo 6:20. Ele foi criado, né? Naquela época lá, todo mundo sabe que o faraó estava matando as crianças e Joquebede, quando tem ele, coloca ele num cesto, solta no rio para que ele sobrevivesse. E a filha do rei encontra ele no rio lá e traz ele para casa, né? Então ele é criado pela filha de Faraó. Êxodo 2:10. Ele é o libertador do povo do Egito. Êxodo 13. Então o Senhor coloca Moisés para ser o cara que ia libertar o povo do Egito. Ele foi criado em meio aos egípcios, junto a Faraó. Então pense que ele saiu de um lugar onde ele não teria muitas opções, que era no meio do povo de Israel, que estava preso ali no Egito, servindo, né, trabalhando para o Faraó como escravos. E ele saiu daquele meio e foi para a família de Faraó. E a família de Faraó, para aqueles que eram do convívio de Faraó ali, quem era da família mesmo, eles tratavam as crianças com muita regalia. Porque eles davam do melhor para que eles pudessem ocupar cargos de destaque. Então eles estudavam várias línguas, porque, né, para poder conversar com outros povos e tudo mais. Então, Moisés foi criado nesse meio. Ele tinha uma vida muito boa, com muitas regalias, uma boa educação. Era um lugar de fartura. Ele soube ter tudo ali, enquanto estava junto de Faraó e da filha dele. E agora eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 2, o versículo 21, que esse é o nosso texto base. Eu vou ler na versão King James, na Fiel, 1611. Foi o texto, essa versão foi a que eu achei mais próxima daquilo que nós queremos conversar hoje. Que diz assim: E Moisés ficou contente em habitar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Moisés ficou contente. Por que ele ficou contente? Vamos entrar no contexto aqui. Moisés, então, ele foi criado pela família, né, pela filha de Faraó. E num determinado ponto ali, no versículo 11 de Êxodo 2, Moisés, ele mata um egípcio. Moisés já é adulto e ele sai para andar com a família dele, né, com os irmãos, e ele encontra um egípcio maltratando um hebreu. E ele fica indignado com aquilo, ele vai lá e mata, né? Ele dá a palavra diz que ele olha ao derredor para ver se não tinha ninguém espiando, e ele vai lá e mata esse egípcio. Então, aqui no versículo 12, olhou de uma e de outra banda, e vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então ele deu aquela olhadinha assim, tem ninguém olhando. Foi lá e matou o cara. Matou. De libertador de povo, ele foi um cara que foi lá e matou o outro com as suas próprias mãos. Saiu do lugar onde o Senhor tinha colocado ele. Ele perdeu tudo aquilo que, é claro, aqui, neste momento, o Senhor não tinha falado para ele ainda que ele seria o resgatador, libertador do Egito. Mas ali naquele momento, cara, ele já perdeu um pouquinho da autoridade, entendeu? E ele foge, porque no dia seguinte ele saiu andar de novo
e viu 2 hebreus brigando. Assim, cara, meu Deus, por que vocês estão brigando? E um dos hebreus falou assim, você acha que a gente não viu? Vai matar um de nós? Acho que a gente não sabe que você viu que você matou um cara e escondeu? Aí ele fica assustado. Essa conversa cai no ouvido de Faraó e Faraó quer matar ele. E ele foge do Egito. E ele vai para onde? Para o deserto. Ele foge de medo para o deserto de Midian, no versículo 15. Então ele sai de um lugar confortável, estável, para um lugar desafiador, totalmente instável. Não sabia de nada. E ele chega lá em Midian, e ele está ao redor de um poço, e as filhas de Jetro chegam ao poço para dar água para os seus animais, e alguns pastores ao redor, estão ali, não querem deixá-las dar água para os animais, e Moisés atropela os caras e dá de beber aos animais. Aí lá no versículo 21, no versículo 20, elas contam para Jetro desse rapaz, do que ele fez, e no 21 ele chama ele, no 20, ele chama Moisés para vir morar com ele, e ele fica contente. Ele ficou satisfeito. Ele achou um lugar onde, cara, não era tudo o que eu queria, mas é tudo o que eu tenho, é o que eu preciso, é o que eu tenho de suficiente para mim. Ele deixou tudo para trás, no Egito, tudo. Não pensou 2 vezes. Carpiu o gato. Vazou. E ele começou uma vida nova. E quantos de nós, hoje, nós não estamos começando uma vida nova? Quantos de nós não estamos conhecendo o Senhor hoje, há pouco tempo? Isso é começar uma vida nova. Porque nós estamos deixando o velho homem para trás e começando tudo de novo. É começar do zero. Aquilo que nós sabíamos, aquilo que nós vivemos até então, é passado. E daqui para frente nós precisamos começar de novo. Mudar os nossos hábitos, trocar as nossas amizades, Tudo novo. Precisamos deixar as coisas que nós já vivemos. Talvez nós precisamos deixar o nosso conforto e a nossa estabilidade para trás. Precisamos deixar essas coisas. Porque aquilo que nós vamos viver em Cristo não é tão confortável, não é tão estável. Então, precisamos dar passos diferentes. E quando nós estamos nessa vida nova com o Senhor, nós tentamos encaixar Ele em nós. Eu lembro quando me converti, sempre gostei de ouvir um rap. Então, ouvi aqueles rap pesado antes de me converter. E aí eu me vejo dentro da igreja, entendendo aquilo que eu ouvia, que não era legal, não fazia bem para mim, não fazia bem para o ambiente onde eu estava, e eu precisava achar uma forma de continuar curtindo aquele som, mas sem ser aquele som. Então lá dá o Rodrigo, vamos tentar encaixar o Senhor aqui. Então eu ouvia não as mesmas, mas algumas mais leves, tentando colocar o Senhor, não, mas não fala aquilo, não fala esse outro aqui. Então a gente vai encaixando o Senhor nas nossas vidas. Nós vamos tentando fazer com que aquilo que a gente vivia ainda possa ser vivido com o Senhor ali, sabe? Ele dividindo o espaço. Mais ou menos isso aqui, Essa mesa é a nossa vida e nós estamos dividindo a nossa vida com várias coisas, tentando encaixar o Senhor. Senhor, isso aqui é você fica aqui no cantinho, aqui é porque tem mais coisas ao redor aqui. Nós fazemos isso. Nós tentamos encaixar Ele nas nossas vidas. E não é assim. Não funciona desse jeito. Ele não quer que nós encaixemos Ele na nossa vida. Nós nos encaixamos nele
nós nos encaixamos naquilo que Ele quer fazer. E geralmente essa nova vida não nos agrada muito. Lembro quando me converti, então dentro de casa nem tanto, mas os meus amigos, a minha família, meus familiares mais de longe, sempre me criticavam, falavam umas asneiras, a gente sempre ia relutando. Não nos agrada, não é bom ouvir essas coisas, né? Aí você às vezes fica pensando, mas será que vale a pena? Será que isso é verdade mesmo? E eu preguei alguns sábados atrás falando sobre multidão. E Moisés tinha uma multidão com ele. Lembra que Moisés era o resgatador. Quando Moisés resgata o povo do Egito, aquele povo todo começa a seguir ele. Eles olham para Moisés e falam, não, esse é o cara, nós vamos atrás dele porque ele está com o Senhor, e é isso aí. E essa multidão passou por muita coisa. Elas viram as pragas no Egito. Viram tudo. Essa sapaiada, a água virar sangue. Viram tudo. Sabiam que era o Senhor fazendo tudo aquilo. Atravessaram o mar em seco. Moisés, cajadão, água. Passaram com os pezinhos secos. Nem sujou de barro a sandália deles. Chegaram no lugar onde a água era amarga. Estavam com sede. Vai lá, Moisésão. Derruba um tronco na água. A água fica doce. Comeram do maná. Estavam com sede de novo. Vai lá, Moisés. Fere a rocha. Sai água. Todas as experiências que o povo, essa multidão que estava com Moisés, experimentaram diretamente do Senhor. Eles sabiam que era o Senhor fazendo aquilo com eles. Mas em todos estes momentos, eles falavam, eles questionavam o porquê Moisés tinha tirado eles do Egito. Trouxe nós aqui para morrer de fome. Trouxe nós aqui para morrer de sede. Antes nós tivéssemos ficado no Egito, porque lá nós tínhamos isso, aquilo, aquele outro. Antes nós tivéssemos permanecido lá. Todos esses momentos, o povo duvidou daquilo que o Senhor tinha para eles, duvidou daquilo que o Senhor prometeu para eles. O Senhor prometeu uma terra que emana leite e mel. Talvez eles esperassem, né, que, vou sair aqui de São Bento, vou para São Paulo e 10 segundos estou lá. Eles não esperam no tempo de um lugar até chegar ao outro, o processo. Eles não conseguiam enxergar esse processo. E no meio do trajeto, as coisas acontecem. Não é que nem hoje que vocês pegam um carro aqui, daqui tantos quilômetros tem um posto, eu vou parar para comer, beber. Não era assim na época. E o povo, apesar de ver e viver tudo aquilo que Deus fez por eles, eles estavam agarrados com o passado e com as coisas que tinham. E não conseguiam estar contentes com o que o Senhor fez por eles. Eles não conseguiam olhar para tudo aquilo que o Senhor fez por eles e estarem contentes, estarem satisfeitos. Eles saíram de um lugar de escravidão, onde nem adorar mais ao Senhor eles podiam, não tinham mais tempo, porque o faraó botou mais serviço para eles fazerem. E ainda assim, eles tinham a cara de pau de reclamar, dizendo que antes tivesse deixado nós lá. O descontentamento, a falta de gratidão. E assim também é com o filho pródigo.
Lucas capítulo 15, versículo 12. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Um filho descontente com o pai. Um filho que a palavra não fala muito a respeito desse relacionamento, mas que você vê que o filho não era contente, não era satisfeito com aquilo que ele tinha. Apesar dele ter que trabalhar com o pai, porque bem provável ele trabalhava, porque o irmão mais velho trabalhava, então bem provável ele trabalhava com o pai, mas ele não estava contente. Ele pediu a parte dele. É como se ele tivesse falado para o pai dele assim, ó, morre logo que eu quero a minha parte. Porque para a época foi isso que ele fez. Então, era um filho descontente, que ele achou que ele era autossuficiente. Não, eu consigo. Com o que eu pegar de você, eu vou viver bem. Eu vou ficar feliz, eu vou ficar alegre, eu vou ficar contente com a minha nova vida. Talvez nós achamos que o nosso pai, a nossa mãe nos segura muito. Ah, meu pai e minha mãe me segura demais. Não posso fazer o que eu quero. Quando eu for maior de idade, vou fazer as coisas do meu jeito. Essa era uma frase que eu usava muito. Eu lembro que quando casei, nas primeiras semanas de casamento ali, banho na casa do meu pai era regradinho, era 5 minutos e só. Passou de 5 minutos, era paulada na porta lá, e sai daí, sai daí. Então eu lembro que quando eu casei, nas primeiras semanas de casamento ali, eu falei para Jaque, não, agora eu que pago, pois eu vou demorar no banho quanto eu quiser agora. Estou na minha casa. 40 minutos, 50 minutos de banho. Às vezes ficava lá embaixo da água assim, só por ficar lá mesmo, porque era meu. Quem pagou a conta da água depois? De luz? É. Quando eu crescer, quando eu casar, vou fazer do meu jeito. O jeito dele era melhor. Nós olhamos para aquilo que nos descontenta, aquilo que não nos deixa feliz hoje. Mas nós não olhamos que a gente não consegue enxergar que essas coisas, elas nos forjam, elas nos transformam em pessoas melhores, nos transformam em pessoas com um caráter forte, um caráter que pode transformar vidas depois. E nós desonramos nossos pais dessa forma. Porque por mais difícil, por mais ruim, por mais que nós tenhamos passado alguns perrengues com os nossos pais, por mais que tudo isso a gente tenha acontecido, ainda assim, precisamos continuar honrando eles. Precisamos continuar honrando e fazendo o nosso melhor. Quando nós fazemos isso, nós dizemos que os nossos pais não são suficientes para nós. Ah, não é tudo assim, não. Não é tudo isso para mim. Mas para nós, cristãos, essa falta de contentamento nada mais é do que acharmos que Deus é insuficiente. Quando nós não estamos contentes com aquilo que nós estamos vivendo, seja em Deus ou seja meramente casual aqui nessa terra, que nós estamos de passagem, precisamos viver, precisamos comer, precisamos vestir, precisamos, enfim, ter um meio de transporte. Ainda assim, nós estamos dizendo que Deus é insuficiente. Porque, no fundo, nós sabemos
que Deus é o único capaz de mudar a nossa história. Deus é o único capaz de transformar as nossas realidades. Tá difícil? Tá perrengue? Tá. Deus é capaz de transformar. Aí nós buscamos bens materiais, relacionamentos, trabalho, e nós vamos nos aprofundando nessas coisas, vamos colocando o nosso tempo, vamos gastando o nosso tempo, gastando os nossos esforços, gastando as nossas energias, gastando o nosso dinheiro nessas coisas. Nós esquecemos que é o Senhor quem coloca tudo isso. Não é errado nós querer ter as coisas. Não é errado nós querer uma vida melhor, uma casa melhor, um carro melhor, uma escola melhor. Não é errado nós buscarmos uma profissão melhor. Não é errado. Mas nós não podemos colocar essas coisas acima do Senhor. Porque se nós temos essas coisas é porque o Senhor deixou que nós tivéssemos. Se nós não temos é porque Ele não deixou. Porque talvez isso não faria bem para nós. Talvez essas coisas talvez essas coisas nos afastaria dele. E muitas vezes nós ansiamos e queremos muitas coisas além daquilo que nós precisamos. Sempre contei, né? Vou contar de novo. Nós sempre queríamos comprar uma moto. Nós fizemos 15 anos de casado agora esse ano. E devíamos estar ali com 7 anos de casado e a gente, vamos comprar uma moto, porque a gente andava de bicicleta para cima e para baixo. Comprar uma moto. E eu fui várias vezes na concessionária tentando tirar uma moto no meu nome e nunca dava. E eu ia todo mês eu ia lá. E não dava. Um dia meu cunhado, tenta tirar uma moto para mim no teu nome lá. Eu falei assim, vamos lá, não vai passar mesmo. Eu tentei mês passado e o mês retrasado e cheguei lá, passou. Que benção, né? Meu cunhado com a moto 0. E eu de a pé. Eu fiquei muito indignado. Nem carteira ele tinha. Pior eu ainda, né? Mas enfim. E nós ficamos pensando nisso, né? É óbvio, não no momento, porque no momento a gente ficou certamente indignado. Mas por que nós não conseguimos aquela moto? Tentamos tanto tempo, não dava, e de repente do nada a gente consegue, mas não é para nós. E passou uns 2, 3 meses disso. Nós tínhamos um amigo nosso, um pastor missionário de São Paulo, estava morando aqui em São Bento há algum tempo já. A gente tinha um relacionamento muito bom, que inclusive morava onde nós moramos hoje. E eu lembro que foi um ano de Copa do Mundo, e eu trabalhava perto da casa dele. Ele nos chamou para almoçar na casa deles. E isso foi numa quarta-feira, e no domingo anterior ele tinha ido ministrar numa igreja ali em Florianópolis, em Joinville. E ele ganhou um carro de um membro da igreja lá. Chegou no final do culto, o Senhor ministrou meu coração aqui e está aqui a chave do meu carro. É para vocês. Amanhã mesmo eu vou mandar fazer os documentos, transferir, vou pagar tudo. Mas você pode subir com o carro, que assim que estiver pronto os documentos, eu já mando entregar na tua casa lá. E ele subiu. Ele foi de carona, desceu voltando com o carro dele. E eu soube na segunda-feira já, né? A Jaque soube no dia porque a Jaque foi junto. Eu soube na segunda-feira, louco de faceiro, pensei, eles vão contar do carro, né? Como é que foi a experiência lá e tal. E eles tinham uma moto, uma YBR 125, verde, bonitona.
E eu andei muito com aquela moto. Andei muito com aquela moto. E ele chamou nós e falou bem assim, ó, cara, nós ganhamos um carro no final de semana e o Senhor já vinha ministrando no nosso coração que nós precisávamos entregar a nossa moto para alguém. E tinha um outro casal na fila, antes de nós, né, que era um casal de amigos deles que vieram junto, eles andam junto até hoje ainda lá em São Paulo. E que também andavam a pé na cidade. E ele falou bem assim, mas o Senhor falou que é para nós entregar para vocês. E aquele dia ele deu a moto, documento, falou bem assim, ó, eu vou lá, vou fazer os documentos, vou entregar para entrego. Da mesma forma que fizeram para ele, ele fez com a gente. E eu fiquei uau. Sabe, às vezes, se as coisas não estão dando certo, se você acha que, se você não está contente com alguma coisa, que você queria ter melhor, que você queria estar melhor, pense que isso pode ser a mão do Senhor preparando algo melhor. Nós entendemos naquele dia que o Senhor queria nos presentear e que não era para nós trocarmos, né, enfiar os pés pelas mãos. Não era para nós darmos passos por nós mesmos, mas era para confiar nele. E aquela motinha, olha, eu puxei muita gente com aquela moto. Mas muita gente. Muita gente mesmo. O que eu puxei de piazada com aquela moto, a igreja para cima e para baixo, tá para contar. Sabe, então o Senhor, Ele é aquele que dá o que nós precisamos e tira o que nós não precisamos. E para esse povo, né, para o povo de Moisés, as coisas que eles tinham no Egito era o que prendiam eles, era o que deixavam eles descontentes. Eles estavam presos na escravidão deles. Eles olhavam para aquilo e mesmo assim eles pensavam, por mais que nós estamos presos aqui, mas nós temos um teto, eles tinham onde morar. Temos um teto, temos comida, tá ruim, mas tá bom. Mas eles não conseguiam enxergar que o Senhor tinha tirado eles desse lugar. E nós também, nós nos escravizamos por um contentamento raso e barato. Porque quando nós colocamos nossos anseios, nosso desejo por um telefone melhor, o nosso desejo por pessoas, por estar perto de alguém, nós estamos trocando o nosso contentamento. Estamos nos escravizando. Estamos nos colocando debaixo de um jugo. E o contentamento, ele é uma decisão. Êxodo 14, versículo 2. Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar de fronte de Baal-Zefon. Aqui nesse texto de Êxodo 14, é quando eles estão de frente para a terra prometida. O povo está lá, na frente da terra prometida. Moisés já tinha mandado os 12 espias para espiar a terra, ficaram 40 dias na terra, vendo, né? Moisés falou assim, vão lá, veja como que é a terra, se a terra é boa, se os frutos são bons, como que são as cidades, se elas são fortificadas, se não são, se os caras são valentes mesmo ou se não são. Então Moisés falou assim, cara, vão lá, vejam como que é e tragam os frutos para nós vermos. E eles foram. Foram os 12 espias trazer as notícias.
mas 2 trazem notícias boas. 2 de 12. 2 falam assim, né? Todos falaram, não, a terra é boa, uma terra que emana leite e mel, os frutos são bons, a terra é boa, o lugar é top. E 2 continuam na mesma, assim, ó, vamos lá que nós vamos conseguir, nós vamos enfrentar aquele povo lá, nós vamos sair vitorioso. E os outros 10 já se assustam, não, pera aí, porque o buraco é mais embaixo. É um povo feroz, onde a terra come os seus habitantes, onde tem gigantes, os caras são de grande estatura, nós não vamos conseguir. E eles falam isso e, né, o povo ali fica com medo e eles não vão tomar a terra prometida deles. Eles não vão entrar em Canaã. Eles não vão entrar lá. De medo. Né? Ali em Números 13, 30, né, conta isso que eu falei, né, que Moisés falou assim, subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Né, e os outros falam bem assim, não poderemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel, divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Trouxeram uma mensagem negativa e eles não foram. E por conta disso o Senhor não deixa eles avançarem. Não deixa eles tomarem a terra que era para eles. O Senhor fica irado. Lá em Êxodo 14, 21, né, Deus falando com Moisés, falou assim, ó Moisés, esse povo aí tá me irritando já, os caras só murmuram, né? Então, né? Então, o Senhor fala para Moisés assim, ó, Moisés, fala para os povos que eles não vão subir. Os que saíram do Egito, de 20 anos para cima, ninguém vai subir. Ninguém vai entrar na terra. Faz eles retornarem, que é o versículo 14, 2. Faz eles retornarem, porque eles não vão entrar na terra. Eles não vão entrar na terra, eles não vão ver a terra. Dos únicos desses ali que vão entrar na terra, é só Josué e Caleb, que foram os 2 que trouxeram as boas notícias. Que o Senhor falou para Moisés assim, ó, esses 2 ali, eles sim entenderam. Estes sim entenderam. Então, Moisés torna o povo para trás, não deixa eles entrarem. E Deus tinha falado para eles que a terra era deles. Era promessa. Mas o povo decidiu não estar contente com a situação. Porque, cara, não é fácil você ganhar, o Senhor falar que vai te dar alguma coisa, mas você vai ter que lutar por aquilo. Você vai ter que se desgastar. Você vai ter que enfrentar gigante. Você vai ter que ir lá e guerrear. É desgastante para nós. E o povo não queria. Queria sombra e água fresca. Tanto que quando Moisés fala para eles, ó, vocês não vão subir. O povo fica, não, porque precisamos ir, não sei o quê. Envia lá o povo para subir. E eles sobem, mas o povo da terra prometida lá atropela eles de volta. Por quê? Porque Deus não estava com eles. Moisés ainda falou assim, ó, se vocês forem, vocês vão sozinhos, porque o Senhor não vai com vocês. E quando nós fazemos as coisas sem o Senhor,
nós batemos a cabeça. Nós batemos a cabeça. Lembra que eu falei da moto que nós ganhamos? Que tadinha, não tinha uma dívida na moto. Mas a gente não se contenta com as coisas que nós ganhamos do Senhor. Eu usei muito aquela moto. Muito. Aí um dia, uma pessoa chegou para mim e disse, eu tenho um carro e eu quero só me desfazer dele. A parcela acho que era uns 200 pila, a parcela do carro. E eu falei assim, cara, não sei, eu vou pensar. Não, pega aí, ó, só assumir as parcelas é teu. Não precisa nem passar pro teu nome, deixa no meu nome mesmo. Tá, vou ficar com o carro então. Fiquei com o carro. A álcool 1.8. O carro era lindo. Dezembro. Era ali tipo 23, 22 de dezembro. Dia 24, vamos pra praia. Fomos pra praia, sem se programar, sem nada. Só vai. Eu gastei de combustível. Gastei o que eu não tinha. Cartão de crédito foi, nossa. Ainda fomos Pontal do Paraná. Pedágio 18 pila. Ida, mais 18 volta. Faceiro. Pagar 40 pila de pedágio. Ninguém merece, né? Na volta, carro na reserva. A Jaque. Abastece, porque nós vamos ficar na rua. Era ali. 2 de janeiro. Não, dá tempo. Tem um posto aqui na frente, aqui pertinho. Quando eu saí na principal para sair da cidade, eu vi o posto aqui. Só que tinha fila para entrar no posto. Falei assim, não, olha o tamanho da fila. Eu vou aqui, ó. Tem um posto que é mais fácil, é na entrada. Aqui eu tenho que ir com não sei o quê. Entrei na principal. Fila tudo parada. Tava eu, a Jaque, meu sogro e a minha cunhada grávida. Um calor, é tipo ali um meio-dia, 1h da tarde. Um sol, um calor. Aquela fila, né? Anda, para. Parou. Parou porque acabou o combustível. Aí, e como que é as coisas? Eu já andava com um galão de 5 litros no carro. Né? Vai que acontece alguma coisa. Aí falei para... E meu sogro estava junto. Não, eu vou voltar naquele posto ali. O posto devia estar uns 4 quilômetros para trás. Vou voltar naquele posto ali e vou buscar combustível. Assim, não, vai para frente que é mais perto. Cara, ele voltou, era umas 4h da tarde. Mas o velho andou muito. Ele saiu, tipo, era umas 2 horas. Ele andou umas 2 horas de ida e volta. E nós ficamos ali naquele sol. E a Jaque? Espírito Santo, né? Aqui, ó. Por quê? Descontentamento. Eu estava descontente com aquilo que o Senhor me deu. E eu me lasquei tanto com aquele carro. 200 pila de parcela. 800 de combustível. Cara, se eu gastasse 50 pila de moto de combustível no mês, era muito. E eu trabalhava todo dia de moto. Aí eu fui todo dia de carro, porque eu tinha carro agora. A moto na garagem e batendo o carro. Aí, antes de eu pegar o carro, eu sempre colocava óleo para 2000 e fundiu o motor da moto. Estava batendo o motor da moto. Eu pensei, cara, eu vou vender essa moto, porque está batendo o motor. Vendi a moto. Não, só Jesus. Vendi a moto 1.500 em 3 vezes. Um cara que trabalhava comigo. Pagou certinho, beleza. Passou 3, 4 meses.
Eu tive que dar o carro porque eu não conseguia manter o carro. Tinha parcela atrasada. E, né, daí o meu amigo lá no meu ouvido, tá atrasado, tá atrasado, tá atrasado. Passei o carro, passei pro meu sogro. Meu sogro também deixava atrasar. Fiquei de a pé. Resumindo, se eu tivesse ficado com a moto que o Senhor me deu, nossa, eu estaria com aquela moto talvez até hoje. Mas eu, por mim mesmo, eu escolhi, eu decidi dizer que aquilo que o Senhor me deu não era o suficiente para mim. Nós passava perrengue de moto? Passava. Pegamos chuva de moto? Pegamos. Mas, cara, era um presente do Senhor para nós. E nós trocamos por uma decisão nossa, que nos levou para o fundo do poço. Ficamos de a pé. Mais uns 2, 3 anos. Pensando aqui, eu estava fazendo as contas aqui. Quando eu tentei tirar a moto, foi já no comecinho, devia ter uns 2 anos de casado. Fiquei uns 2 anos com a outra. E eu fiquei mais uns 4 anos sem nada. De a pé de novo. Então nós trocamos aquilo que o Senhor nos dá. Nós dizemos para Ele que Ele não é suficiente, aquilo que Ele tem para nós não é suficiente. Nós decidimos, nós escolhemos estar contentes com aquilo que nós temos, com aquilo que nós conseguimos. E no domingo eu falei sobre um custo, né? Eu falei sobre discipulado e eu falei sobre um custo, que é o custo do desapego. E esse desapego, ele se encaixa perfeitamente no contentamento. Porque quando nós nos desapegamos das coisas dessa terra, quando nós nos desapegamos daquilo que para nós é valioso, nós colocamos o nosso contentamento e a nossa satisfação no Senhor. Ele nos é suficiente. Ele é aquele que, me basta. Me basta. Lá em Lucas 14, 33, que é o versículo que fala sobre esse custo, que diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Se nós não renunciarmos aquilo que nós possuímos, aquilo que para nós é valioso, aquilo que para nós é suficiente por Jesus, nós não podemos ser discípulos. E quando nós não somos discípulos dele, nós não estamos contentes com ele. Quando eu falo de discípulo, eu falo do ato de nós seguirmos a Cristo. Não do discipulado de eu discipular alguém, mas do ato de eu seguir a Cristo, seguir os passos dele, fazer o que ele faz. Quando eu coloco essas coisas acima do Senhor, eu estou dizendo que ele é insuficiente. E trata-se de um golpe fatal em nossa dependência de todas as coisas que criam em nós um vínculo de pertencimento ao mundo. Então, tudo aquilo que nos deixa dependentes, que nos criam vínculos aqui, nesse mundo, tudo isso nos afasta do Senhor. Se eu não tiver o meu carro, quando eu casei, ele vai dizer assim: não, eu quero ter um Golf. Curto demais. Meu irmão teve 3. E os 3 eu falei assim: quando você for vender, vende para mim. Daí quando ele ia vender, quer comprar? Não posso. É o carro que eu amo. Falei para Jaque: eu ainda chego lá.
É o carro que eu amo. Eu sei que isso pega para mim. Então, né, as minhas expectativas de carro aí, quando nós compramos o nosso, nós fomos de cima para baixo. Opa, aqui, esse é o nosso. É o nosso contentamento, é onde nós conseguimos. Esse é o nosso carro. Contentamento não é você ter o melhor. Contentamento é ter o que você pode. Se hoje eu posso ter um carro de 15 mil, esse é o meu contentamento. Eu vou ficar aqui nesse carro de 15. Ah, daqui 3 anos eu posso ir para um de 30. Opa, beleza. Não é errado. Mas agora você pode um de 10 e se joga num de 40? Cuida com o carro a álcool 1.8. É a mesma coisa. Entendeu? Esse carro aí, para mim, é história da minha vida. É o que, sabe, é sempre onde eu penso assim, cara, tá bom de moto, não vou pular para lá. Quando nós decidimos comprar nosso carro, nós pesquisamos e oramos por, no mínimo, aí, uns 6, 8 meses. Toda noite nós sentávamos juntos na frente do computador, vamos olhar carro. E olhava carro, e olhava carro. Por incrível que pareça, o carro que nós temos hoje, o C3zinho, nosso pãozinho de queijo, foi o primeiro carro que eu vi. Falei, se é isso aqui que eu quero. Não, capaz mesmo, não sei o quê. Beleza, vamos ver outros. E fomos vendo. No final, veio o pãozinho de queijo. Os vínculos com as coisas que possuímos são potencialmente a razão pela qual muitos são incapazes de seguir a Jesus. Muitas vezes nós deixamos de seguir, de fazer o que o Senhor quer, de andar conforme Ele deseja que nós andemos, porque nós estamos presos com as coisas desse mundo. Estamos presos com aquilo que para nós é importante. E isso não significa que nós não podemos ter as coisas ou melhorar aquilo que nós já temos. Mas isso não pode ser baliza para a nossa vida. Não pode ser, não, isso, se eu não fizer isso, eu estou morto. Mas eu penso, já estou calculando a torre aí para eu poder trocar de carro daqui a um tempo. Estou no de... Era 15, está no 20, que valorizou. Já estou no de 20. Pensar no de 30. E por aí nós vamos. Isso nos arranca como plantas, raízes, nos arranca como plantas com raízes de nossa cultura egocêntrica e nos transplanta para a cultura cristocêntrica do reino de Deus. Então isso nos arranca do nosso egocentrismo, de pensarmos em apenas nós, de pensarmos que para mim o que eu quero, o que eu faço, o que eu vou fazer, o que eu, nos tira desse lugar. Nos tira de pensar em nós e nos coloca no lugar onde nós vamos pensar assim, não, é o que o Senhor quer para mim. É o que o Senhor deseja de mim. Eu lembro que, nossa, quando eu fiz Enem faz tempo, foi perto da época que eu ganhei a moto ali. Quando eu fiz o Enem, cara, eu tirei a nota muito boa. E na época eu amava química e biologia. Eu era o doido que enquanto estava trabalhando, estava fazendo fórmula de química. Eu amava. Eu ia tomar banho, lia aquelas fórmulas, né, o que diz atrás dos rótulos lá, parabéns, não sei do que. Eu já montava as fórmulas na minha cabeça, já sabia o que era tal coisa. Eu amava isso. E quando eu fiz o meu Enem, eu fiz, cara, eu vou fazer bioquímica. Amava bioquímica. Não, vou fazer bioquímica. Aí fiz o Enem, tirei a nota boa. Pensei, cara, vou me jogar numa faculdade, vamos ver no que dá. Aí procurei a faculdade, tempo integral. E eu, que horário eu vou trabalhar para pagar isso? Aí a faculdade falou assim, não vai dar.
não vai dar para fazer faculdade. E era algo que eu queria muito. Hoje, se for para mim ler as fórmulas, eu já não sei mais o que significa nada. Mas deve fazer uns 12 anos já. Mas se eu quisesse, se eu pudesse, era o lugar onde eu estaria. Mas com certeza eu não ia estar aqui hoje. Talvez o que nós queremos nos tire do propósito que o Senhor tem para nós. As nossas vontades, os nossos desejos, talvez não, nos tira. Nos tira do nosso propósito. Eu lembro há 6 anos atrás, quando eu trabalhava, ainda trabalho, né? Trabalhava na empresa. Foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Trabalhava à noite, eu entrava às 3 da tarde e saía às 7 da manhã. Foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Mas foi o ano que eu mais estive afastado do Senhor. Porque eu coloquei o meu desejo, os meus propósitos, os meus anseios à frente daquilo que o Senhor tinha para mim. Foi o ano onde eu vi tudo aquilo que o Senhor tinha colocado na minha vida, na minha casa, indo ralo abaixo. Porque eu tinha colocado o meu eu na frente de tudo. E o contentamento, ele não é apenas... Eu falei muito sobre, né, o povo de Moisés ali, né, a galera de Moisés ali, que estavam descontentes com as coisas. Falei muito sobre o descontentamento, sobre como nós nos descontentamos fácil com as coisas. Mas agora eu quero falar sobre como estar contente. E para isso, quero que você pense que o contentamento é uma forma de adoração. É uma forma de você adorar ao Senhor. É uma forma de você expressar que você ama Ele acima de todas as coisas. Que você confia nele. Que os teus dias estão nas mãos dele. Que a tua casa está na mão dele. E ninguém melhor do que Paulo para falar sobre contentamento. Paulo, antes Saulo, aquele cara que perseguia os cristãos, aí o Senhor vem, se apresenta a ele, e ele, de imediato, já se coloca debaixo daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E lá em Filipenses capítulo 4, Paulo na prisão, ele está preso. Os estudiosos dizem que ele está preso em Roma. E mesmo na prisão, com a sentença de morte sobre a cabeça dele, ele ainda assim se diz contente com tudo que ele já teve, com tudo que ele já tem. No 4, no versículo 10, diz assim: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Então aqui ele está falando dos filipenses que tinham ido ajudar ele, tinham ido levar coisas para ele. Bem provável, nessa época em que ele esteve preso, ele passou até fome. Então o povo vai lá e leva algumas coisas para ele. Versículo 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo Paulo estando preso, ele ainda continuou evangelizando, ele ainda discipulava, ele ainda exortava, encorajava, amava. A prisão não impediu Paulo de ser quem ele deveria ser. Porque da prisão Paulo escreveu muitas cartas.
Paulo continuava instruindo Timóteo. Paulo ainda continuava dando direção para eles, exortando eles, mostrando para eles aonde eles deveriam ir, de que forma eles deveriam fazer, o que eles deveriam parar de fazer. A prisão não parou Paulo. Mesmo ele estando lá, não sei, talvez sendo espancado ou não, ele continuou fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. O lugar onde ele estava, a situação onde ele estava, não mudou quem ele era em Cristo. Paulo continuou sendo Paulo. Ele continuou fazendo a vontade do Senhor. Paulo estava contente. Sabe por quê? Porque quando ele tem um encontro com o Senhor, tem uma frase que que Jesus fala para Ananias. Diz assim: eu mostrarei para ele o que ele deve sofrer por mim. Paulo sabia que ele ia sofrer. Paulo estava contente com aquilo. Era o suficiente para ele. Porque ele sabia o preço que o Senhor pagou por ele. O contentamento de Paulo fazia dele mais parecido com Cristo. As situações que Paulo passou forjaram ele a ser um homem que Paulo se tornou. Cada prisão, que não foi uma nem duas, toda vez que ele era perseguido, fez com que Paulo se tornasse quem ele se tornou. Ele entendeu que contentar-se não é aceitar as coisas como são, mas sim entregar o controle de tudo nas mãos de Cristo, o único capaz de mudar as situações. Ele entendeu, cara, eu não posso fazer por mim, mas eu sei que o Senhor faz. Sabe por que ele faz? Sabe? Sabe por que Paulo sabia que Jesus faria tudo por ele? Porque quando Jesus aparece para ele no caminho para Damasco, o Senhor chama Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo responde assim: quem és tu, Senhor? Saulo sabia quem era, quem estava falando com ele. Saulo sabia. O mesmo a quem ele perseguia. Saulo conhecia. E Saulo também sabia que o Senhor podia fazer qualquer coisa por ele. E Saulo não podia fazer diferente do que Cristo fez. Tanto que Paulo diz, né? Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Porque Cristo sofreu tudo sem reclamar ou murmurar. O nosso contentamento, ele deve estar em Cristo. Na mensagem da sua cruz. Queria chamar o pessoal do louvor. O nosso contentamento, a base dele, o princípio, aquilo que nos move, precisa ser a cruz. Precisa ser o sangue que foi derramado no madeiro. A cruz é o que vai nos levar para mais perto do Senhor. E nós estarmos contentes, estarmos satisfeitos, é quando nós entendemos que o Senhor é suficiente. Suficiência. O Senhor precisa ser o único. É uma decisão. Como o Dom falou semana passada, nós tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. Desde levantar da cama, ou matar alguém, ou nos matar. Desde decisões simples, como decisões muito difíceis. A
a decisão de escolher Cristo como nosso suficiente, como suficiente para nós, é uma decisão. E quando nós decidimos que Cristo é suficiente para nós, não significa que automaticamente aquilo vai ser assim, ó. Ele vai ser suficiente sempre. Nós vamos achar que Ele é suficiente sempre. Não é automático. Existe um processo de nós acreditarmos, de nós buscarmos essa suficiência em Deus. O primeiro passo é nós orarmos: Senhor, que o Senhor seja suficiente na minha vida. É você buscar isso. É você reconhecer que você não é tudo o que você precisa. Você não é tudo o que você precisa. Eu não sou tudo o que eu preciso. Eu não sou tudo o que a minha esposa precisa. Ela não é tudo o que eu preciso. Os nossos amigos não são tudo o que eu preciso. Eu não sou o que os meus amigos precisam. Talvez nós tentamos colocar isso, tentamos fazer isso ser verdade para nós. Eu lembro que quando a Jaque estava internada, eu naquele desespero, um dia eles dizendo que ela ia morrer. Eu chegava lá e ela, do jeito que ela estava, em coma, entubada, naquele desespero, naquela angústia dentro de mim. E eu lembro que por muitas vezes eu falava assim, em coma, o que vai ser de mim sem você? Cara, isso foi em 2007. Faz tempo pra caramba. O que vai ser de mim sem você? Meu Deus, eu não sou nada. Eu preciso de você. Era o que eu falava ao redor da cama dela, do leito dela. Não deixa de ser verdade. Porque eu preciso dela. Eu falo para ela, você é a melhor parte de mim. Porque você é a pessoa que me ajuda nas decisões que eu preciso tomar. Não está errado. Mas o Senhor precisa ser o centro disso tudo. Porque se o Senhor não quisesse que nós estivéssemos juntos, não estaríamos. Ela poderia ter morrido, ou ter se curado e a gente ter terminado. Não sei. É a vontade dele. Ele é soberano. Ele faz as coisas sem nos perguntar. A não ser que você seja um Moisés que fale face a face com ele, né? Porque quando Moisés intercede pelo povo, não, tá bom, Moisés, pela tua palavra eu vou perdoar o povo. Mas nós não somos assim como Moisés. Mas ele precisa ser suficiente. Acho que aqui todo mundo conhece a Bruna, prima da Jaque. Ela esteve internada por 2 vezes esse ano, por conta de uma complicação que ela teve no final do ano. Enfim. Ainda hoje eu fui na casa da avó dela ajudar ela a fazer o curativo, né? Ela está se recuperando em casa da cirurgia e eu fui lá ajudar ela a trocar o curativo. Para os que acompanham mais de perto, sabe que ela sofreu muito. Várias cirurgias, a ferida não fechava,
negócio. Ela ainda é muito tolerante à dor. Então, cara, o médico falou assim: meu Deus, eu não sei tratar você porque você não sente dor. Mas ainda assim, toda aquela situação, eu fiquei por muitos dias. Eu passava a noite com ela no hospital, passava o dia inteiro porque ela não podia ficar sozinha. Faz 30 dias que ela está em casa se recuperando. Hoje fui lá, ela está muito melhor. Ajudei ela a fazer o curativo. E sempre que eu converso com ela, todas as vezes que eu estive com ela, ela conta as coisas sorrindo. Cara, de verdade. Todas as pessoas que estavam com ela no quarto, com problemas muito menores que o dela, estavam desesperadas. Cada um lida com o sofrimento de uma forma, mas ela sempre sorrindo. E conta como se aquilo fosse a maior maravilha do mundo. Meu, tá assim, e não sei o que, e o doutor fez isso, e fez aquilo, e tirou aqui, tirou ali, e eu... Sabe o que é uma pessoa satisfeita? Ela fala assim: é o que eu tenho para hoje. Sabe? Isso é contentamento. É você saber que o que você tem para hoje é o que você tem para hoje. Porque o amanhã a gente não sabe. O amanhã a Deus pertence. Ele pode não nos querer aqui amanhã, pode querer nos promover antes, ou nos demitir antes. Depende do caso de cada um. Mas a dependência nele, você entender que ele é suficiente, te traz uma alegria no espírito, que você fala assim: cara, você pode passar o maior perrengue que você tiver, você ainda assim vai estar com um sorriso no rosto. É a minha luta, é a minha luta. Ela precisou trancar a faculdade. Ironicamente, ela faz enfermagem. Ela ainda falou assim: bem que esses meses de hospital podia servir como, né? Como uma aula prática, né? E foi 3 meses internado. Palavras dela com um sorriso no rosto. Eu mandei mensagem para ela perguntando se eu podia falar isso. Mas sabe, a minha oração nessa noite é para que você reconheça o senhorio de Cristo. Que você reconheça a obra dele na cruz, a suficiência dele sobre a tua vida. Porque a conta é muito simples. Enquanto ele te quiser aqui, você está respirando. Quando ele não quer mais, já era. Então, se nós estamos aqui, se nós estamos respirando, é porque alguma coisa ele tem para nós. Depende de nós decidirmos quando isso vai acontecer ou não. Quanto mais rápido estarmos contentes com o Senhor, mais rápido as coisas acontecem. Quanto mais tarde nós decidirmos isso, mais estaremos sofrendo de varde. Eu lembro quando a Jaque voltou para casa, na mesma situação que a Bruna, toda aberta, ferida dela, eu posso falar, né? Ferida aberta desse tamanho, onde ninguém da família queria dar banho, trocar curativo, nem as moças do posto de saúde queriam fazer isso.
Deixa que eu faço. Trabalhava o dia inteiro, ia à noite para casa dela, passava a noite com ela, acordado, dando os remédios no horário. Até hoje eu faço isso. Toma remédio, toma remédio, toma remédio. Trocava o curativo. A alegria que me invadiu, quando o médico falou assim: amanhã ela vai para casa. Eu vi a mão do Senhor ali. Sabe? Simples assim. Voltou com algumas sequelas, algumas consequências disso tudo. Voltou. É o que eu sempre falo para ela. Eu não sei o que o Senhor tem com relação a isso, mas é o que nós temos para hoje. E nós temos aprendido a viver contentes com isso. Às vezes nós choramos, clamamos ao Senhor, mas enquanto Ele não quiser fazer algo, amém, Senhor. Então quero convidar você a reflita rapidamente. Já deve ter dado para refletir, na verdade. Quero que você se coloque de pé e coloque o teu coração diante do Senhor. Sabe, não espere para daqui 5, 10 anos, 5, 10 dias. Talvez nós não temos todo esse tempo. Parece um pouco de sensacionalismo, mas é a pura verdade. Não temos tempo, porque o tempo é hoje. O tempo é hoje. Amanhã pode ser tarde. E a minha oração é para que você coloque o teu coração diante do Senhor, rasgue o teu coração a Ele. Se você tem ciência de que você não colocou o Senhor como suficiente da tua vida, Ele não tem sido suficiente para você. E se você tem procurado coisas para suprir qualquer área da tua vida, Ele não é suficiente para você. Rasgue do coração a Ele. O altar está aberto. Se você quiser vir para frente, nós vamos estar orando com vocês. Se você quiser fazer isso no teu lugar, fique à vontade, mas rasgue teu coração. Busque a Ele como se não houvesse amanhã, porque não há amanhã. E a suficiência dEle tem que ser todos os dias, enquanto houver dias. A suficiência dEle tem que ser hoje, para você. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, quantas vezes for necessário, Senhor. Caio em tua graça, eu sempre quero recair na graça do Senhor. Caio de novo em tuas mãos, caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amém, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, Senhor. Nesse dia, Pai, que se chama hoje. Muito obrigado, Pai, pelo teu infinito amor. Amor de cruz. Um amor sem pensar muito naquilo que perderia, mas sim naquilo que ganharia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor não nos deixa ir muito longe, Senhor. Porque o Senhor nos ama. Teu amor nos alcança, o teu amor nos rodeia. Por mais que nós não percebemos, o teu amor nos rodeia, o teu amor nos cerca. O Senhor nos guia, o Senhor nos leva. Muito obrigado, Pai. Deus, eu quero, Pai, orar, Pai, por cada um aqui, Pai, nessa noite, Deus. Quero orar, Pai, para que nós possamos, Pai, olhar para o Senhor como único e suficiente, Senhor, para nós. Eu oro, Pai, pela Tua suficiência, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que os nossos dias, Pai, aqui na terra, Pai, não sejam dias, Pai, onde nós tentamos, Pai, Te encaixar naquilo que nós iremos fazer, mas que nós possamos fazer aquilo que o Senhor deseja, Pai. Que nós possamos entrar, Pai, na Tua história. Que nós possamos, Pai, ser parte da Tua história, Senhor. Eu oro, Pai, por cada um aqui, Senhor. Que eles possam, Pai, escolher, Pai, estar mais perto de Ti, caminhar como o Senhor caminhou, fazer o que o Senhor fez, decidir pelo Senhor. Que durante, Pai, essas 35 mil decisões diárias, Pai, essas 35 mil decisões sejam por Ti. O Senhor esteja no meio, o Senhor seja essas decisões. Oro, Pai, por jovens, Pai, dispostos a se gastarem, dispostos a viverem um contentamento de cruz,
um contentamento que revela o nosso caráter em Ti, um contentamento que revela quem o Senhor deseja que nós sejamos. Que nós sejamos, Pai, satisfeitos. Que a Tua palavra seja suficiente. Que a Tua palavra seja um banquete para nós. Mais do que aquilo que nós comemos no nosso dia a dia aí fora, mais do que as porcarias com as quais nós nos envenenamos todos os dias, mas que a Tua palavra seja o nosso banquete, que a Tua palavra seja aquilo que nos fortalece, que a Tua palavra seja aquilo que nos dê alegria, que nós possamos conhecer uma verdadeira alegria, uma alegria genuína, uma alegria eterna, que nós possamos conhecer um Deus que deseja nos ver contente. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque homens e mulheres escolheram fazer a Tua vontade, escolheram estar contentes, a não Te negar por nada, para que nós possamos estar aqui, Pai, nessa noite, para que nós pudéssemos ter o privilégio de estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estes homens e mulheres, Pai, que encontraram na Tua cruz um contentamento. Tua cruz me basta, a Tua cruz me é suficiente, a Tua cruz me é suficiente. Que nós possamos, Pai, entender, Pai, a Tua cruz, Deus. Revela-te a nós, Pai. Revela-te a nós, Pai. Revela, Senhor, o verdadeiro significado, o sentido da Tua cruz, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Revela, Pai, aos nossos corações. Eu oro, Senhor, para que o Senhor incomode, Senhor, cada um, Pai, nessa noite. Que o Senhor, Pai, cada um que está aqui, Pai, que o Senhor incomode, Pai, no decorrer dos dias, Pai. Incomode-os, Deus. Que eles se sintam incomodados para Te buscar mais, para Te conhecer mais, para saber mais de Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz. Que o Senhor seja conosco, Pai, no resto dos nossos dias, se tivermos algum.